Aqui no Brasil ainda não é legalizado nem a eutanásia, nem a morte assistida. Esses assuntos são muito polêmicos e muito difíceis de ter uma discussão nacional. Ao contrário do Uruguai, por exemplo, que né, a eutanásia foi legalizada essa semana e é um país muito menor do que o Brasil comparado, etc. Portugal também, né, recentemente, foi legalizada. Então a gente tem exemplos em várias partes do mundo e que a gente vê que aqui no Brasil é necessário a gente abrir uma discussão, né, um debate sobre ter as possibilidades disponíveis, né, para casos específicos e de acordo com a sua crença, de acordo com as suas convicções, de acordo com as suas né, bagagem cultural e etc. Né? Mas por que um brasileiro tem que sair do país para exercer esse direito fora do país? Até porque, se a gente olhar para o mapa mundi e até para os nossos vizinhos aqui da América do Sul, a gente percebe o quanto que a gente está atrasado nessa discussão. O Uruguai se tornou o primeiro país da América Latina a legalizar a eutanásia. O parlamento de Portugal aprovou uma lei que descriminaliza a eutanásia. Um ex-primeiro-ministro da Holanda e a mulher dele resolveram que não podiam viver um sem o outro e escolheram morrer juntos por eutanásia. Então, qual seria a definição assim, de morte digna? Morte digna é a morte que a pessoa escolhe ter. Eu acho que esse é o resumo da história. O que significa morrer com dignidade? É morrer exercendo a sua própria autonomia. É o que faz sentido para aquela pessoa. Isso é uma discussão da sociedade mesmo, não é uma coisa de nenhum nicho, né? A morte vai acontecer para todo mundo e como a gente sabe, o Brasil é um dos piores países para se morrer, né? E tem muito que pode ser feito aqui no Brasil em relação a ter mais dignidade nesse final de vida, né? Independente da sua crença ou da sua classe social, você ter acesso à dignidade através do cuidado paliativo e acesso à informação. E aí, esse é um grande desafio no Brasil, porque nós somos uma sociedade tanatofóbica, né? A gente não gosta de falar sobre morte. E normalmente quando as pessoas chegam para os familiares ou para os amigos para falar sobre testamento vital, ouvem coisas como essas que vocês estão dizendo, né? Nossa, vira essa boca para lá, você é muito novo, você não tem nenhuma doença, para que você está pensando nisso? Então tem a ver com uma questão de mudança cultural importante, né? Quando a gente fala em exercício de autonomia no fim de vida, como é que eu posso exercitar a minha autonomia? Por meio da recusa terapêutica, dizendo, olha, tal tratamento eu não desejo. Por meio do acesso a cuidados paliativos, eu acho que, sem dúvida, esse é o principal. A gente sabe que o acesso a cuidados paliativos minimiza e controla a maior parte do sofrimento no fim da vida. O direito à não iniciação ou suspensão de suporte artificial de vida. Então, né, para explicar, é muito comum que pessoas cheguem no fim da vida precisando de máquinas, né, que substituam a função de um órgão. E as pessoas podem dizer, não quero, ou até agora essa máquina foi boa, agora ela não é mais. E por fim, e aí assim, essas três primeiras formas a gente já tem no Brasil, né? A gente tem cuidado paliativo, a gente tem o direito à recusa terapêutica, o direito à não iniciação e suspensão de suporte, e a gente não tem o direito à morte assistida. É ter que ter a comprovação de que esse sofrimento existe mesmo. Entenderam onde é que eu estou querendo chegar? É muito subjetivo isso. Claro que é subjetivo. O sofrimento é subjetivo. Né? E aí, claro, que se eu digo assim, essa pessoa não terá, essa pessoa que tem um sofrimento intenso, precisa outra pessoa dizer que o sofrimento dela é intenso. E eu ficaria maluca com isso. Se eu tivesse que alguém dizer para mim, não, de verdade o seu sofrimento é intolerável. Ou, mais difícil ainda, essa pessoa dizer, não,
Você não está sofrendo tudo isso que você está falando. É mentira isso. Então, quando a gente está falando de morte digna, e esse é um conceito que sofre um pouco de distorção na área da saúde e do direito, porque é comum que a área da saúde venha e diga, não, morte digna é o paciente morrer sem sofrimento. Só que quem quantifica e qualifica esse sofrimento não pode ser o profissional de saúde, tem que ser o paciente. Porque é exercício de dignidade, é exercício de autonomia. Então esse é o grande ponto. Para o paciente exercer a autonomia dele no fim de vida e escolher o que é digno e decidir o que é digno para ele, eu preciso que ele tenha todas as opções possíveis. E no Brasil está faltando uma opção, que é a morte assistida. Então, quando a gente está falando de morte assistida, a gente está falando de uma situação antes da perda de consciência. Porque a morte assistida é o preciso do paciente lúcido, capaz, no momento do ato, para que ele possa tomar decisões. Então, na verdade, a gente está falando de momentos diferentes. O que acontece, assim, o que pode acontecer, e aí é uma discussão legal, jurídica, muito mais complexa, é permitir um pedido de morte assistida no testamento vital, para que a pessoa, no dia em que ela perca a capacidade decisória, possa ter acesso a essa morte assistida. Um exemplo clássico são de pessoas com Alzheimer, com a doença de Alzheimer. Porque uma pessoa, na fase final da doença de Alzheimer, ela perde a capacidade decisória. Tive 32 anos de vida com ela, né? Eu conheci ela fazia faculdade de medicina, o Sepultura estava começando a explodir no mundo, a gente se conheceu em 1990, na minha segunda turnê internacional a gente estava namorando e tudo, e a Patrícia sempre foi uma pessoa muito, assim, honesta no sentido de, falar o que vinha na telha. Era até constrangedor várias vezes, né, como marido, passar por situações que ela fala umas coisas absurdas, assim, né, e os filhos também, né, enfim, até hoje a gente lembra de umas histórias que a gente dá muita risada, né, das coisas que a Patrícia falava e tudo. Olha, eu comecei a me engajar mais por toda a experiência que eu tive com a Patrícia, minha esposa, que faleceu em julho de 2022, depois de um diagnóstico de câncer feito em janeiro de 2021, no meio da pandemia, né? Eu até agradeço que a gente estava na pandemia, porque eu pude ficar do lado dela durante todo o processo de quimioterapia, cirurgias e etc, porque não tinha, né? A gente não estava tocando, não estava fazendo turnê, etc. E foi um processo muito difícil, mas ao mesmo tempo ela estava muito positiva, né? Estava muito confiante. Tanto é que em setembro, começou em janeiro, em setembro tinha sumido o tumor e ela quis celebrar, né? Vamos fazer uma festa. E infelizmente não deu tempo, porque em um mês o tumor voltou. Em 2022 eu tive que voltar a fazer turnê, ela pegou Covid, os últimos 6 meses foram muito difíceis, né? E em turnê eu recebi uma ligação da médica oncologista pedindo para eu voltar, e eu voltei para o Brasil, passei esses últimos dias do lado dela, e a partir daí começou várias dúvidas, algumas revoltas, frustrações. E cara, assim, não funcionava mais isso, não funcionava mais aquilo, tava lá as máquinas funcionando. Cara, pra que isso, velho? Sabe? E a gente aqui, como uma família, sem ter possibilidade de exercer uma opção que existe no mundo, né? E porra, velho, e por que isso? Pra quê? Quem que decide isso? Quem que decide isso por mim? Se não eu, né? Se não a Patrícia. Ela poderia ter decidido, ela estava consciente. Ou nem chegar nesse ponto. Eu sou um cidadão brasileiro que me senti muito mal preparado e que vi que é possível você se preparar melhor para isso.
mas através da discussão, de se falar de morte sem preconceito, como uma coisa inevitável. A morte é inevitável, morte não é punição, morte é educação. A morte tem sido a minha maior professora, de viver o dia mais intensamente, de não deixar as coisas para amanhã, de não deixar para depois, né? Pacientes graves e que moram em favelas vai receber toda a verba de um festival de música que aconteceu ontem aqui na capital. O Pat Fest homenageou a mulher de Andreas Kisser, da banda de heavy metal Sepultura. Patrícia morreu de câncer de cólon e no festival reuniu amigos da música. Causou misturas improváveis. Que tal Chitãozinho Chororó e Sepultura dividindo o mesmo palco, hein? Muito obrigada por estarem aqui. Vocês estando aqui, vocês estão honrando também a vida da Patrícia, minha querida Paty. Vamos cantar? Vamos tocar? Eu reuni pessoas por causa da Patrícia. São todas pessoas que conheciam a Patrícia, que eram amigos, um casal, né? A gente, eu e a Patrícia, a gente fez amizades durante esses 32 anos, durante o business, né? Sepultura, conhecer toda essa galera da música, do cinema, do esporte. Isso abriu portas e, como eu disse, a Patrícia falava com todo mundo, né? Não tinha estilo musical. Ah, não vou falar com aquele porque aquele toca em tal coisa. Ah, não sei o que. Não, era tudo. Então a gente tem muita amizade, realmente, com toda essa galera, né? E eles fazem com muito amor e honra essa memória, sabe, da Patrícia, com muito carinho. Então foi até uma ideia da própria Patrícia, né? O Pat Fest. Porque ela queria festa e o Pat Fest existiu por causa disso, né? Que a gente não conseguiu fazer com ela em vida. Mas vamos honrar o nome dela para sempre, através do Pat Fest. Enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer. E acredito que minha família também, sabe? Ela ia ficar muito orgulhosa, eu acho. E adorar a festa também, né? Imagina fazer um festival com o nome dela. Ela ia ficar toda orgulhosa, com certeza. Ia amar. E acho que sim, eu acredito muito em energia, né? Eu acho que a morte não é o fim. Ele é um processo. E eu tenho certeza que essas energias ainda estão por aí, sabe? A Patrícia está muito presente em várias coisas que eu faço todo dia na minha vida. De tudo que a gente viveu juntos. Sabe, de conceitos, ideias, o jeito que ela era, a coisa, isso aqui a Patrícia falaria isso com certeza, e não sei o que, sabe? Sempre tem uma coisa de referência, né? Foi uma vida juntos, né? E a gente ficou juntos até o fim, como prometido. E o Pat Fest é isso, é uma expressão de amor, uma expressão de empatia, de comunidade, sabe? Se juntar como brasileiro e falar do assunto. Cuidado paliativo, falar de morte, falar de eutanásia, suicídio assistido, de falar do mundo animal, de falar da cannabis, de falar da conexão com a natureza, da própria saúde, né? Porque é possível a gente se preparar melhor para esse momento tão difícil na vida de todo mundo. Ela existe em ambientes acadêmicos, mas socialmente falando. E eu e o Adriano, a gente estava muito próximo a essa época. E o Adriano falou, Luciana, vamos fazer? Vamos juntar umas pessoas e vamos fundar? E foi assim, né? A gente começou assim, as reuniões em fevereiro desse ano. Em maio, a gente fez a criação formal, né? Com registro, CNPJ, tudo isso. E no começo de agosto a gente fez o lançamento, digamos assim, para a sociedade, né? Com site, com informações, divulgando para a imprensa. E ao Decido veio com o convite da Luciana Dadalto e do Adriano Silva, também que escreve livros fantásticos sobre o tema, né? E me convidaram para fazer parte desse grupo de membros fundadores, né?
e sim, me senti super honrado de fazer parte disso, porque eu acho que o momento é muito oportuno e a gente precisa começar de algum lugar. Demorou 20 anos no Uruguai, demorou 30 anos em Portugal, que aqui demore um tempo, mas por algum lugar a gente precisa começar. O grande problema, eu costumo sempre dizer que, na minha opinião, não se trata de ser contra ou a favor, sabe? Eu não acho que a pergunta é, você é contra ou a favor da morte assistida? Porque quando eu falo de liberdade, de direito individual, eu estou falando de direito. É a mesma coisa que eu perguntar, você é contra ou a favor a Joana se apaixonar pelo João? Isso não é um problema meu, entende? Assim, isso é uma questão de direito individual. Então, eu acho que a discussão precisa sair dessa polarização e entrar numa situação assim, tá bom, quem então vai ter esse direito? Todo mundo? E eu acho que, assim, minha visão é que esse primeiro semestre de associação é um pouco para dizer, olha, existimos. O Eu Decido é isso, um respeito a você mesmo. Não é contra ou a favor, é você mesmo. Pensa em você mesmo quando você pensa no Eu Decido. Não é em mim, né? Em você. Não você que está fazendo entrevista, você aqui. Também você.